1 Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler? Pois não quero, irmãos, que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como algum deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia, pois não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que possais resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Amém. Amém, irmãos? O Luiz, na introdução do culto, parece que já dava uma pincelada, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, daquilo que falaríamos hoje, e o pastor no louvor fez alguma menção também nesse sentido. E eu quero tratar um pouco os irmãos essa noite, nessa epístola do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, um texto direcionado para a igreja de Corinto, em que Paulo faz uma associação a um tempo passado. Ele está falando para uma igreja cristã composta por judeus, e Paulo faz uma alusão a um tempo passado, e diz para eles: olha, cada uma das coisas que eu vou narrar, aconteceu com o nosso povo, aconteceu com a igreja, porque ainda a igreja da graça de Jesus Cristo não havia sido inaugurada, mas a igreja naquele momento era a igreja que estava sendo conduzida por Moisés, pois aquele era o povo de Deus, o povo separado por Deus, e era a igreja estabelecida na terra naquele momento. Amém, irmãos? Então Paulo, ele vai falar com cada um desses homens, e ele vai trazer alertas para cada um deles, fazendo menção ao povo de Israel, o povo que estava no deserto, o povo que passou, irmãos, por grandes dificuldades, por grandes lutas. O povo, quando sai de lá do Egito, irmãos, ele passa por um tempo de grande aflição e grande dificuldade. As pessoas, quando se achegam ao Evangelho, nos dias de hoje, elas acham, irmãos, por um evangelho mentiroso, que é lançado nesse país cada vez mais forte, em que todos os problemas acabaram, em que todas as dificuldades vão cessar, em que todas as aflições, elas vão se encerrar no momento em que eu reconhecer a Cristo como Salvador da minha vida e começar uma nova trajetória. Aquele povo ficou super feliz, porque saiu da escravidão do Egito, e com certeza eles iniciaram uma jornada, uma caminhada de felicidade. Só que no decorrer dessa caminhada, irmãos, a coisa foi ficando difícil, o sol foi ficando quente, as dificuldades foram se apresentando,
as aflições foram ficando cada vez mais constantes. E aquele povo começou a se esquecer do Deus que tirou eles de lá. E Paulo está de frente para a igreja de Corinto, e está dizendo para eles: olha, eu vou contar uma historinha para vocês, que vocês já conhecem, que é a do nosso povo, que é a da nossa igreja, que nós chegamos até aqui hoje, no tempo da graça de Jesus Cristo, porque Moisés nos tirou da escravidão e nos trouxe até aqui. Só que não está acontecendo muita coisa diferente nos dias de hoje, disse Paulo para a igreja, do que estava acontecendo naqueles dias. A coisa não está muito diferente. Então no versículo de número 5 e 6, Deus ele não se agradou do comportamento deles, apesar de serem o seu povo. Olha aí, versículo 5 e 6. Mas Deus não se agradou de quem? De quem, irmãos? Deles. Da minha tradução, Ferreira de Almeida diz: Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Amém, irmãos? Quando nós falamos das dificuldades, das lutas, e de um cristianismo, irmãos, que muitas vezes está raso dentro da igreja, obviamente nós não estamos falando com todos, nós falamos para todos, mas nem sempre o que é ministrado aqui em cima do altar, ele vai servir de igual maneira para todos. Todos nós seremos atingidos e impactados com a palavra de Deus, mas alguns precisam de uma porção maior. Alguns precisam de uma dose um pouquinho mais forte do remédio. E a palavra de Deus diz que ele não se agradou da maior parte deles. Muitos estavam caminhando, saindo do Egito, fiéis e crendo na promessa que Deus tinha dado a Moisés, crendo que em breve eles iriam ver uma terra que emanava leite, mel, a Canaã prometida por Deus. Só que, irmãos, muitos que estavam naquele meio começaram a ficar desgostosos com aquela situação, começaram a ficar inquietos com aquela situação, começaram a ficar perturbados com aquela situação. E de repente nós vemos dentro da igreja um povo dividido, parte crendo, parte acreditando, como disse o Luiz na introdução do culto, parte acreditando que o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus de grandes obras, e parte desacreditando, reclamando, murmurando, e por que não dizer até blasfemando. E dentro de uma mesma igreja, dentro de uma mesma comunidade, dentro de um mesmo povo, constituído como povo de Deus, nós podemos enxergar pessoas derrotadas espiritualmente dentro do contexto. Pessoas que perderam a sua esperança, que perderam o foco, que perderam Jesus como alvo, e começam a declinar na sua fé. E assim como a mulher que o Luiz mencionou aqui na introdução, em que é uma pessoa que conhece ao Senhor, e mesmo assim não tem mais prazer na sua vida. 23 mil pessoas foram prostradas lá no deserto, porque de alguma maneira, mesmo sabendo que Deus era o Deus de Israel, mesmo sabendo que Ele usou a Moisés, mesmo vendo os sinais que tirou o povo da terra do Egito, eles deixaram de acreditar. Os irmãos estão entendendo? Muitas pessoas estão no seio da igreja, irmãos, assentadas nos bancos, e deixaram de acreditar. Deixaram de acreditar no que o Senhor tem planejado para a sua vida. Tem olhado muitas vezes para trás e tem até pensado em voltar.
Muitos daqueles homens pensaram: olha, lá no Egito, pelo menos a gente tinha comida, a gente tinha bebida, a gente tinha a hora do descanso, a gente tinha um telhado para poder dormir, e aqui nós estamos nessa situação. Eles estavam preferindo a escravidão do que a liberdade. A escravidão de Faraó era mais atrativo do que a liberdade com o Deus de Israel. A igreja, irmãos, ela tem que estar preparada cada vez mais, porque os dias estão cada vez mais difíceis. Quem está passando por um problema difícil aí, dá um glória a Deus aí. Fácil, né? É unânime. Porque todos estamos passando por um problema difícil. E o problema ele aparece a hora que menos está esperando. O problema ele não vem avisando: olha, semana que vem tem problema. Não, ele simplesmente aparece. Na quinta-feira eu não estive, fiquei preso até tarde lá na empresa. Na sexta-feira, a Beatriz com febre alta, e leva para o hospital, e começa a vomitar, e começa com diarreia, e fica ruim pra caramba. Teve aviso? Não teve aviso. Fica ruim, simplesmente fica doente. Isso é normal, irmãos? É claro que é normal. O problema é que muita gente acha que um evangelho da carochinha, um evangelho mentiroso, vai tirar todos os problemas de você como se fosse um passe de mágica. Nós temos que ver quem é que está nos conduzindo no deserto da vida, nas agruras e nas dificuldades da vida. Quem está de mãos dadas conosco na hora da dificuldade, na hora do choro, na hora da aflição, na hora em que você acha que não dá mais, na hora em que você pensa até em desistir da sua vida. Quem está de mãos dadas com você, atravessando o deserto da sua vida? Tem alguém de mãos dadas com você, atravessando o deserto da sua vida. E Ele conta com você para que você permaneça de pé, para que você não seja um dos 23.000 que seja prostrado no deserto, mas para que você conclua a sua trajetória e chegue na Canaã, que vai emanar leite, que vai emanar mel, que para nós significa a nova Jerusalém, que descerá do céu, em que moraremos com o Senhor. E aquele povo começou a ser paralisado, ou grande parte daquele povo começou a ser paralisado. Vem a chuva, e olha quantas pessoas deixam de vir à casa do Senhor. Muitas nós entendemos que tem dificuldade de locomoção, não consegue vir, mas você pode ter certeza que tem muito carro com ar-condicionado parado na garagem, e muita gente assistindo o Domingão do Faustão. A gente não pode deixar de falar isso, irmãos, porque nós estamos trocando o certo pelo duvidoso. Nós estamos trocando a promessa de Deus para as nossas vidas, a promessa da Nova Jerusalém, por qualquer coisa que possa nos prostrar no deserto, qualquer coisa que possa nos desviar o foco. E essa palavra, irmãos, não é para quem ficou em casa, é para mim e para você que viemos. Porque se nós viemos, é porque nós estamos de pé. E se estamos de pé, o Senhor quer que continuemos de pé. É conosco o recado, a mensagem. É para nós. É para aqueles que estão determinados e estão de pé na grande obra do Senhor. Segundo ponto, a idolatria que tomou o coração daquele povo, ela é, irmãos, nos dias de hoje, algo terrível, que nos remete a muito mais do que ídolos feitos por mãos de homens. Versículo 7, olha aí. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se a folgar. Olha que engraçado quando o texto fala de idolatria aqui. O texto não está falando de ídolos feitos por mãos de homens.
O texto está falando de idolatria, está fazendo uma alusão a comer, a beber e a folgar. Você já parou para pensar, irmãos, que os deleites e os prazeres da vida podem se tornar a nossa maior idolatria? Que o nosso Deus, entre aspas, de barro, de pedra, de ouro, feito por mãos de homens, podem não ser necessariamente uma imagem esculpida que se assemelha com uma pessoa. Que o nosso Deus nos dias de hoje, Ele pode ser tantas coisas: o dinheiro, os bens, o carro, as festas, os passeios, os filhos, a namorada, o namorado. Pode ser tanta coisa em que nós endeusamos e nem sabemos que estamos endeusando, que nós idolatramos e nem sabemos que estamos idolatrando, em que nós estamos nos deleitando, como disse o versículo 7, nos assentando a comer, a beber e nos preparando para folgar, e essas coisas têm nos tirado da presença de Deus. Então o pastor Luiz quer dizer que está decretado um jejum agora? Não é nada disso, não é nem para parar de comer, nem para parar de beber e nem para parar de folgar. Comer é muito bom, eu a garanto. Como diria o seu Creyson, eu a garanto, é muito bom. Folgar é uma beleza, uma maravilha, é uma delícia. Aquela redinha balançando de frente para o mar, em que nós homens ligamos o nada. Sabe o nada? O que você está pensando? Nada. Nada. Que a mulher olha para a cara da gente e fala: nossa, você está aí parado, está quieto, está pensando no quê? Nada. Eu só estou parado e estou quieto aqui. E se tiver uma rede balançando de frente para o mar, o nada ele dobra. Vira um nada infinito. Sabe infinito? Do tamanho do oceano, assim, ó. Que se ninguém for lá cutucar a gente ali, a gente nunca mais sai do nada. A gente vai viver no nada para sempre. Não tem pecado nenhum nisso, irmãos. Só que a idolatria, ela pode nos levar a situações perigosas na nossa vida. Perigosas. É muito bom, irmãos, nós termos boas coisas e vivermos bons momentos das nossas vidas. Mas também é muito bom estarmos assentados na casa do Senhor, para glorificar o seu nome, para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, porque a gente pode estar numa rede, folgado, de frente para o mar, com nada ligado, e de repente cai um caminhão de melancia em cima da gente, que a gente não está nem esperando, e a primeira coisa que a gente vai lembrar nesse momento, é da igreja, é de Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou desesperado. Por isso que é bom, irmãos, a gente ter o equilíbrio entre os prazeres da vida e as coisas de Deus. Não nos ocuparmos demais com as coisas desse mundo que possam tirar o nosso foco de um evangelho genuíno, que possam tirar o nosso foco daquilo que verdadeiramente Deus quer para cada um de nós. Como é que está você lá na tua igreja, irmão? Está tudo bem, graças a Deus. E aí, está sendo profundamente usado por Deus lá? Estou uma bênção. A cada 15 dias eu vou. Está sendo usado profundamente por Deus. Nem no culto não vem, irmãos. Como é que vai ser usado por alguma coisa? A gente precisa ter um choque de comportamento, precisa ter uma transformação mental. Porque é triste a notícia que eu vou te dar, mas nada vai melhorar. Ah, mas o novo presidente vai entrar, as coisas vão melhorar. Não vai. Jesus está voltando, irmãos. E a cada vez que Jesus ficar mais perto do seu regresso, mais as coisas vão estreitar, mais as coisas vão ficar difíceis.
As coisas estão cada vez se estreitando mais. O homem está cada vez mais sem misericórdia, sem amor, sem paciência. Ninguém mais tem paciência para nada. É 1 minuto para estar todo mundo quebrando pau com todo mundo. Porque ninguém mais tem paciência. Ninguém mais tem domínio próprio. Tranquilidade. Porque esses adjetivos eles só vão vir com um contato contínuo com o Espírito Santo de Deus, com uma vida contínua de diante do altar do Senhor. Só assim nós seremos melhores em dias tão ruins, em dias tão turbulentos, em dias tão maus. Terceiro ponto, a prostituição. Versículo de número 8. Olha aí. Nem nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Eu, por curiosidade, irmãos, eu fui no dicionário para ver definições da palavra prostituição. E eu encontrei 3 definições. A primeira delas: perder ou tirar a dignidade. Segunda delas: colocar interesses materiais à frente de princípios ou ideais. Terceiro: ter a prostituição sexual como modo de vida. Quando a gente fala da palavra prostituição, a primeira coisa que vem na cabeça é sexo, conotação sexual. Engraçado que no dicionário esse é apenas, Roberto, o terceiro item. É apenas o terceiro item quando se fala em prostituição. Eu achei muito engraçado, porque primeiro vem perder ou tirar a dignidade. Quando o povo de Israel se prostituiu no deserto, o povo ele estava perdendo a sua dignidade. O povo ele estava perdendo a sua identidade. O povo estava perdendo o seu RG celestial. Porque quando nós perdemos a nossa identidade, é como se nós não existíssemos. É como se nós não fôssemos ninguém. Você carrega a sua identidade na carteira, na bolsa, porque é isso que te identifica. Nós temos uma identidade que mostra que somos brasileiros, nascidos nessa nação, co-participantes das leis e dos direitos do nosso país. Aquele povo tinha uma identidade em que mostrava que eles eram nascidos de Abraão, tinham sangue nobre, sangue azul, era o povo escolhido do Deus de Israel. E quando eles se prostituíram, irmãos, eles perderam a sua identidade. E quando perdemos a nossa identidade, nós colocamos à frente o segundo quesito que diz no dicionário: os interesses materiais e os princípios e os ideais desse mundo. Quando eu perco a minha identidade, meu pastor vai salvar a minha vida aqui, que a voz já nem vem mais. Obrigado, pastor. Deus te dê em dobro, 2 águas. Então, irmãos, quando nós perdemos a nossa identidade, nós não somos mais vistos nem pelo Senhor e nem pelos outros como verdadeiros cristãos. As pessoas começam a nos julgar. Aquele ali é crente? Aquela ali é crente? Aquele ali é homem de Deus, aquele ali é mulher de Deus, mas está fazendo isso, mas está fazendo aquilo, mas está fazendo aquilo outro. Nós perdemos a nossa identidade, irmãos. E a nossa identidade celestial, ela tem que estar sempre conosco, junto conosco, na nossa carteira, na nossa bolsa. E a nossa identidade celestial não é a nossa carteirinha de membro, ou de pastor,
ou de oficial da igreja, a nossa identidade celestial, ela tem a conotação do que vivemos como cristãos por sobre essa terra. Às vezes a gente imagina, mas eu não estou me prostituindo, eu sou fiel ao meu marido, eu sou fiel à minha esposa, mas estamos nos corrompendo com coisas que nos embaraçam nesse mundo. Se isso está acontecendo, eu estou me prostituindo, irmãos. Estou me prostituindo espiritualmente. Amém? Quarto item. A tentação ao Senhor. Tentar a Deus é o descumprimento de um dos seus mandamentos. Versículo de número 9. Abre aí. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram e pereceram pela serpente. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão pela mão, para que não tropeces em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? Aqueles homens tentaram ao Senhor. Aqueles homens tentaram a Deus. E isso, irmãos, é uma característica do diabo. Que ele não só tenta as nossas vidas, como ele foi tentar o próprio Filho de Deus. E o que ele oferece para Jesus Cristo para o tentar? O que ele oferece? As riquezas desse mundo. Ele oferece para Jesus Cristo a glória deste mundo. Ele oferece para Jesus Cristo os reinos desse mundo. Ele oferece para Jesus Cristo os poderes desse mundo. Porque ele diz no texto: tudo me foi dado, e se me adorares, eu darei para ti. É meu. Tudo é meu. E ele pode dar para quem ele quiser. E ele pode, irmãos, enganar e ludibriar a cada um com as suas ofertas, com as suas oferendas, com os prazeres. A coisa muitas vezes, irmãos, é tão sutil. É tão sutil. Nós precisamos tomar tanto cuidado. A gente tem o péssimo hábito sempre de olhar para o outro. Está vendo? Aquela pessoa caiu na fé por causa disso, disso, disso. Está vendo? Aquele pastor caiu na fé por causa disso, disso, disso. Mas e eu? Como eu estou? Será que eu estou tão preparado como minha língua diz que estou, a ponto de a tentação vir sobre mim e eu dizer: para trás de mim, tentação, porque eu só vou adorar ao Senhor meu Deus? Quantos aqui podem bater no peito e dizer: eu estou preparado? Eu não bato no peito, não. Eu não. Eu sei de que material eu sou feito, né, Andrezão? Eu sei qual é a minha composição. Eu sei que se a tentação vier, eu vou balançar. E eu preciso todos os dias estar preparado, firme e fundamentado na rocha que é Jesus Cristo, para que quando essas coisas se apresentarem, eu possa dizer não para trás de mim, porque é o Senhor meu Deus que eu adorarei todos os dias da minha vida. Nós vemos José e Davi. José, quando viu a tentação, saiu correndo, desesperadamente. Davi, quando viu a tentação, ficou olhando para a tentação e se lambuzou com a tentação. Quem estava preparado naquele momento? Às vezes a gente tem que sair correndo. Não é vergonha nenhuma sair correndo, viu, irmãos? Às vezes a gente precisa sair correndo.
Certas coisas não são oferecidas que parecem tão boas, parecem tão tranquilas, mas é melhor que a gente saia correndo enquanto não seja tarde demais. Amém? Amém? Deus está falando com você, porque Ele falou muito comigo, viu? Falou muito comigo. Deixa Ele falar com você, porque às vezes tem coisas que possam estar tirando o teu prumo, o teu rumo, o teu olhar fixo para a cruz de Jesus Cristo, e os teus olhos já estejam em outras coisas, que possam estar sendo apresentadas para nós, e isso não vai parar de ser apresentado não. Amém? Quinto, alguns murmuraram e pereceram, versículo 10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos, você quer a chave não que vai abrir porta nenhuma para você, mas a chave, metaforicamente falando, do sucesso de uma vida espiritual, é não murmurar e nem blasfemar das coisas que estão acontecendo. Não murmurar e nem blasfemar. Nós temos que tomar atitudes. Eu estou há mais ou menos 10 dias tossindo que nem um cachorro louco. Pensa num cara que está tossindo, que tosse a noite inteira e que eu não durmo e não deixo ninguém dormir. Eu estou orando e marquei um pneumologista amanhã. Eu vou amanhã. Vou tirar um período do serviço e vou no médico. Porque eu preciso tomar atitude. Vai adiantar, né, Débora, eu ficar, essa tosse não me larga, ai, eu não melhoro de jeito nenhum, ai, que tosse, porque eu já orei 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e continuo tossindo, pastor. Vai continuar tossindo, miserável, se não for ver o que é. Não adianta murmurar, irmãos, a gente tem que ter atitudes, a gente tem que fazer. Está passando por problemas? Continue orando. Está passando por dificuldades? Não desista. Tome algumas atitudes que possam colaborar com a mão de Deus para a solução do seu problema. Não espera cair do céu. Senhor, eu preciso de um emprego. Eu preciso, Pai. Abre a porta. O Senhor sabe que eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho te buscado. Agora eu vou dormir em paz, em nome de Jesus, amém. E amanhã acordo 11h30 da manhã. Vai arrumar emprego? Alguém vai bater lá na porta? Olha, Deus foi lá na minha empresa e disse que aqui nesta casa tem uma pessoa que está precisando de um emprego, e eu acho que é você que está de pijama às 11h30 da manhã e acabou de acordar, e o emprego é seu, 15 mil reais de salário, mais todos os benefícios, carro da empresa, 2 férias por ano. Deus é bom, amém. O resultado final é bom, né? É o que a gente quer. Mas se eu não for lá procurar, se eu não mandar o currículo, se eu não fizer um contato, se eu não fizer uma entrevista, se eu não me dispor para o mercado, ninguém vai na minha casa me buscar, irmãos. Nós temos que ajudar a Deus. As pessoas querem que Deus faça, e a gente fica na rede, de frente para o mar, com nada ligado. Não vai acontecer muita coisa. Talvez caia um coco do coqueiro em cima da tua cabeça e arrebente tua cabeça para você acordar. Às vezes cai um coco. E cai, hein? E quando cai, faz bagunça, faz estrago. Estava uma vez na praia, caiu um coco, caiu em cima do teto do carro, mas amassou, se for uma barriga no teto do carro. Terrível. Nós temos que parar, irmãos, de reclamar e começar a fazer. Deus não se agrada da murmuração. Aquele povo murmurou e pereceu. Troque a murmuração pela oração.
Troque a infelicidade pela gratidão. Nosso pastor trouxe uma palavra tão importante semana passada sobre gratidão para os nossos corações. Algo tão tremendo nos foi ministrado. Sejamos gratos, irmãos, por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que Deus fez. Nós estamos aqui hoje, não é motivo para dar glória a Deus? Você não está feliz de estar na igreja? Você não está feliz de estar na casa do Senhor hoje? Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento, sem conhecer a Cristo, sofrendo amargamente, e nós estamos aqui ouvindo nosso Pai falar, com todo o amor, com todo o carinho. Versículo de número 12, o que pensa estar em pé, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe ou cuide, para que não caia. Você está de pé, firme na rocha, firme no Senhor, amém? Cuide para que não caia. Você está aí firmão na rocha, na fé, crendo que Jesus Cristo é o Senhor. O pastor até pediu oração aqui. Perdi um amigo terça-feira, 43 anos. Deixou uma menina de 12 e um menininho de 5 anos. Família crente, irmãos. Gente da igreja. Da igreja. Uma situação dessa não dá um desespero? Quando eu vi, Branca, aquele menininho de 5 anos, passando a mão no cabelo do pai, naquele caixão, e dizendo: mamãe, se eu pegar na mão do papai, ele levanta. Vocês imaginaram o que essa mulher deve estar passando agora? Provavelmente está na igreja, amparada pelo seio da igreja. Mas o que está passando nesse momento? A vida não é brincadeira, irmãos. Não é uma grande brincadeira. Porque ela vai ter que ser muito mulher de Deus para continuar de pé e criar aquelas crianças sozinha. Ela vai ter que ser muito mulher de Deus para permanecer de pé. E eu, Mateus, eu vi a Beatriz ali naquela hora, e a Letícia, porque a mais velha é inconsolável do lado de fora, e o menininho, sem entender nada, querendo que o pai levantasse. Eu vi minhas 2 filhas naquela cena, e me coloquei naquela situação, e disse: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele quer um relacionamento diferente conosco, algo que saia do raso e entre no profundo, algo que seja marcante, algo que chegue a um nível de que nada, absolutamente nada, possa nos separar dele. Amém? Versículo 13. Deus, Ele está conosco em todo o tempo. E como disse o Luizão na introdução do culto, usado pelo Espírito Santo, Ele vai nos dar o suporte, vai nos dar o escape no momento oportuno. 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que possa resistir. Antes, com a tentação, Ele dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Ele tem cuidado de nós, e mesmo em meio à aflição, Ele vai nos dar a condição para a gente suportar. Ele vai nos dar a condição para encontrarmos uma saída. É o que diz o texto. Ele vai dar condições para que nós possamos passar por esse momento. Às vezes o momento é tão turbulento, é tão difícil, e a primeira coisa que a gente pensa é em desistir do Senhor. Irmãos, a gente pode desistir de qualquer coisa nessa vida, menos de Jesus Cristo. Amém? Se você for desistir de alguma coisa na sua vida, desista de tudo, menos de Jesus Cristo.
Porque aí você está fadado à falência. Aí você está fadado ao insucesso. Aí você está fadado à morte eterna. Não desista. Não deixe que a tristeza domine o teu coração. Não deixe que a tempestade, que o vento seja mais forte do que a tua confiança. Permaneça de pé, permaneça na rocha, permaneça firme. Jesus está contigo, Deus está contigo. Ele vai te ajudar no momento da aflição. No momento oportuno Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar o direcionamento correto, Ele vai te dar a força para você suportar isso que você está passando. Pode ser enfermidade, pode ser o problema no casamento, pode ser problema com os filhos, pode ser o desemprego, pode ser o que for. Ele vai dar o escape no momento certo, irmãos, porque é Ele que tem cuidado das nossas vidas. A nossa vida não está na mão de qualquer um. A nossa vida está nas mãos do Deus de Israel, de Jesus Cristo, seu Filho Todo-Poderoso, que é detentor de toda a graça, de todo o poder, de toda a soberania, e nada sai do seu controle, nada sai das suas mãos, nada sai do seu direcionamento. Se Ele der uma ordem, a ordem vai se cumprir. Se Ele der uma palavra, a palavra vai se concretizar, porque Ele é Deus, e Ele sempre será Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que nós possamos olhar para o ensinamento de Paulo para a igreja de Corinto, para a analogia que ele fez da igreja daqueles dias com o povo que saiu do Egito, e que a igreja dos dias de hoje possa ter essa firmeza, esse fortalecimento em Cristo, para sermos constantes, para não sermos murmuradores, para não sermos prostituídos por um comportamento equivocado, para que ainda que a tentação esteja sobre nós, nós possamos resisti-la, e para que ainda que o dia mau esteja sobre nós, nós saibamos que Ele, no momento oportuno, vai nos dar a saída, vai nos dar o escape e vai nos ajudar. Amém?